Olá, domingo, meio-dia e a nossa aula de todo domingo, meio-dia, no canal do YouTube e do Instagram também, tá ok? Então a gente sempre tem esse encontro no domingo com uma aula inédita para você, né, Michele? Exatamente. E ó, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho e curte e compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que o conteúdo hoje está muito top. E o conteúdo hoje é para aquela pessoa que faz teatro, faz aula de teatro e para aquele que quer fazer aula de teatro ainda e vai tirar uma dúvida que a gente gosta de falar muito sobre isso, que é como fazer uma cena com verdade, né? Quem aqui, a gente assim, o ser humano tem um senso crítico. Às vezes a gente não consegue explicar tecnicamente o que está incomodando numa cena, mas a gente sabe que está incomodando, né? Às vezes você é crítico num filme e você tecnicamente não consegue explicar por que esse filme não está funcionando para você, mas você sabe que alguma coisa não tá funcionando. E o que a gente faz? A gente transforma isso em técnicas para você entender por que você, por exemplo, não faz uma cena que pareça verdade. Quando você faz uma cena que ela não é verdadeira, as pessoas que estão assistindo sentem isso. Eles, como eu falei, eles não sabem explicar, não conseguem explicar, mas sabe que, cara, eu não acredito nessa cena. Eu não estou acreditando. E tem alguns detalhes que a gente vai falar aqui para você melhorar a verdade da tua cena. É como se algo não batesse, né? Você olha aquela cena e você fala assim, caramba, tem alguma coisa estranha que eu não sei identificar, mas algo que não bate. Exatamente. Porque é uma coisa que a gente sempre fala. O ofício do ator, ou uma aula de teatro, uma aula de interpretação, é o quê? Você interpretar. Porém, na hora do ação, do gravando, é o quê? Você vivenciar. Porque se você só interpreta, fica muitas vezes o quê? Falso, canastrão, exatamente, né, Marco? É fácil, não é fácil, mas é bem possível e é altamente treinável, né? Então, assim, primeira dica, tá? Relaxa. Relaxa porque a gente percebe quando alguém está tenso numa cena, né? Eu costumo falar aqui que existem muitos vídeos que rolam aí pela internet, né, de conteúdos, pessoas vendendo o seu produto, que eu vejo assim, não tem problema nenhum, eu gaguejo de vez em quando, eu às vezes me perco, paro para pensar, Michele também. O que não pode é você estar tenso, armado e ainda gaguejar. Aí você entregou que você realmente está precisando aí de umas aulas ou algumas dicas para você melhorar isso. Então, a naturalidade, ela vem já do relaxamento, de você ficar relaxado, né? Eu procuro falar, se eu virar para cá e estiver falando com alguém aqui do meu lado, é o mesmo jeito que eu estou falando aqui na câmera. É claro que aqui é o Marco professor, o Marco que está em frente a uma câmera, Michele também. Então, assim, não vai confundir que eu vou estar sempre falando desse jeito por aí. Mas eu estou espontâneo, eu estou falando do jeito que eu falo. Então, primeira coisa, relaxe numa cena e procure o máximo possível buscar espontaneidade. O natural, né? A espontaneidade, o natural. Gaguejar, às vezes atropelar uma palavra. Quantas vezes, ó, agora, quantas vezes a gente pensa em algo para falar, mas ao mesmo tempo a nossa mente já pensou em outro e a gente para no meio do caminho e vai para outro assunto e de repente volta aquele primeiro assunto. Isso é muito normal, por quê? Porque não é um conteúdo que a gente simplesmente decorou e jogou, né? Exatamente. É algo que a gente tá passando de conhecimento para você. Então, normal que de vez em quando a gente pare, pense, lembre, volte ao assunto. Isso é a vida como ela é. Aí, mas Marco, como é que eu faço para ficar espontâneo? Como assim ficar espontâneo? Mais uma dica dentro da dica. Procure não pronunciar os R's, né? Vou falar com você. Sim. Vou falar com você, assim que eu falo. Cara, vou falar com você o negócio, né? Ou então, vamos para lá, ou então, vamos para lá, vamos para lá. Então, geralmente as pessoas se armam até no jeito de falar. Sim. Então, uma dica, corta os R's e os S's para falar, tá, gente? Não é para escrever. Então, isso ajuda também, em vez de falar para você, ou para você. Sabe um que é muito estranho? Por exemplo, eu vou comprar para o Marco uma comida.
Cara, ninguém fala para o Marco, a gente escreve para o Marco, mas, exatamente. né, eu vou comprar para o Marco, é muito mais natural, é muito mais agradável até de se ouvir, né? Exatamente. A gente está falando aqui de cenas de uma aula de teatro, onde a gente pede ali improvisos muito rápidos. Não vamos confundir com textos específicos. Por exemplo, se eu vou fazer uma peça, se eu vou fazer um trabalho, é o mesmo exercício de época, é claro que você tem que mudar um pouco. Aí você sim pode falar, né? Estou vendo que você é agradável aos meus olhos. É diferente, o linguajar é diferente. Estou falando aqui uma coisa mais corriqueira, uma coisa mais dica mais do dia a dia, né? do que é normalmente numa aula de teatro, né? Sim. Os improvisos que a gente faz, geralmente nós somos nós mesmos, fazendo uma história fictícia. Então é uma dica muito básica. É claro que para você entender mais a fundo, você precisa fazer a aula, né? Para entender as várias linguagens. Mas essa dica que a Michelle falou é essencial. Tira-os para... para o, então é isso. Casar é o que a gente chama de trazer o texto para uma forma mais orgânica. Exatamente. Né? Deixa ele orgânico. Ainda você que é criador de conteúdo, se você fizer um roteiro, não for fazer a tua aula no improviso, pelo menos não decora o roteiro, sabe? Tem o roteiro para te dar um norte, mas sim ficar aquela coisa muito decoradinha, muito faladinha demais, porque a naturalidade, né, do que o Marco falou, de vez em quando dá uma gaguejada, às vezes a gente acelera um pouquinho, fala um pouquinho mais devagar, isso é normal do dia a dia, é o cotidiano. Outra dica, o olhar. Como assim, Marco, olhar? Olhar, o que acontece? Se você começa uma cena com um certo olhar de personagem, procura não desmontar o personagem. Quando você desmonta é quando você se perde no olhar. Você está assim, numa cena que você está conversando aqui, de repente você entrega que você errou. Então o olhar fala muito sobre isso. Então, você perceber você começou um exercício, primeiro, se concentra, espontaneidade, fale naturalmente e não se perca no seu personagem, não se perca no seu olhar. A gente presta muita atenção no olhar de um personagem. Exatamente. Né? E quando você se perde, a primeira coisa que entrega que você se perdeu não é às vezes nem o que você está falando, mas o teu olhar. É aquilo que a gente chama de trabalhar os 3 pontos criativos. O ponto criativo do estado da arte, o ponto criativo do corpo e o ponto criativo da voz. O corpo é tudo, é o olhar, é a cabeça, o rosto, né? O facial, o corpo. Então, você tem que ter uma congruência com esses 3 pontos criativos. Exatamente, tem que na ser tua uma interpretação, união. Na tua voz, na tua firmeza de voz e na tua postura, né? Na tua facial, no teu olhar. Se é uma pessoa tímida que de repente está numa situação que você precisa se colocar, se posicionar, você não pode ter um olhar acuado, você não pode ter uma postura acuada, né? Porque não vai ter coesão daquilo que você está falando. Exatamente. Com a tua postura ou com uma voz baixa e insegura, né? Tem que ter o punch nos 3, a congruência nos 3, né? Exatamente. Marco? E uma dica para terminar nessa aula aqui bem básica para você, é o seguinte, presta atenção, se você faz aula de teatro é bom sempre você lembrar dessas dicas. E se você está pensando em fazer aula com a gente, já chega com essas dicas em você, né, embutida no teu ser. Porque vai ser muito mais fácil, Porque né? vai ser muito mais fácil para você, a gente vai gostar muito do que você vai fazer e vai ficar natural, espontâneo e você vai usar isso no teu dia a dia. Então, para encerrar aqui, tá, as várias dicas que a gente tem, mas nessa aula, se você está uma cena, você tem que perceber que essa cena é algo que acontece. Então, assim, é claro que pode não acontecer com você. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está fazendo um personagem que é um assaltante planejando um assalto. Né? Você não é assaltante, nem assaltante posta vídeo dando spoiler do seu assalto. Mas existe uma cena de algo que pode acontecer na vida. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso? Se eu estou falando com alguém imaginário na cena, se eu estou fazendo um monólogo é quando o ator faz uma cena sozinho. Né? Então ele pode estar contando uma história ou contracenando com alguém imaginário.
Se eu estou contracenando, olha essa dica muito importante e que muitos alunos pecam nesse momento. Se eu estou contracenando com alguém imaginário, pensa comigo, eu falei com ele, existe um momento que ele me responde, eu escutei a resposta dele e aí eu vou reagir ao que ele falou comigo, né? Então eu vou dar um exemplo do que acontece. Mas o que você está pensando? Como assim? Quer dizer, mas o que você está pensando? Como assim? O primeiro momento, eu perguntei e como se não tivesse um momento de resposta, eu já falei, como assim? Né? Então, assim, o que ele respondeu tão rápido que você falou como assim? Então, eu dei um exemplo muito básico, mas que acontece muito nas nossas aulas. Se você está conversando com alguém, esse alguém existe na cena. Sim. E ele está falando com você. Então, é importante que a gente veja o teu tempo de espera do que ele está falando. E não falando, parece que o cara respondeu uma coisa assim, né, uma coisa que durou milésimos de segundo, ou você adivinha o pensamento dele. E isso faz toda a diferença quando você está fazendo um improviso. Na segunda, você desenhou uma cena. Sim. Você esperou a pessoa falar e respondeu. Você desenhou a cena. Quem está assistindo consegue ver esse desenho, exatamente, ainda que não veja a outra pessoa, mas consegue ver o desenho, isso é viver uma cena, compreende o que está rolando na cena. Né? Se você fala com alguém, esse alguém fala com você também. Então é importante que a gente perceba isso, que você tá vivendo essa cena. E não uma coisa que não existe, né? Não existe. Monólogo, se você está fazendo um monólogo contracenando com alguém imaginário, esse alguém existe na cena, ele não existe fisicamente, né? Porque é um monólogo, como é que eu posso falar? É um tipo de interpretação numa aula, né? É um tipo de exercício que a gente pede, um monólogo. Mas não quer dizer que esse alguém, ele não tenha uma reação com você. E isso é muito louco, porque se você vê algo que você está falando o tempo todo e a pessoa parece que responde em milésimos de segundo, perde a verdade da cena. E é o que a gente está falando nessa aula. Como buscar o máximo de verdade numa cena, numa aula de teatro. Falando de aula, tá, gente? Existe também uma reação da pessoa com que você falou e tua do que a pessoa falou. Exatamente. Existe uma reação de ambas as partes, ainda que não exista essa segunda pessoa, mas existe a reação dela e existe a sua. Existe o que ela falou e existe o que você falou. Exatamente. Ainda que tudo esteja ali, escondidinho no teu texto, é o teu subtexto. A gente pode fazer outras aulas com outras dicas, mas essas dicas são as mais básicas para você começar, que é ficar espontâneo, né? Não pronunciar as palavras como elas são escritas ou pensadas. Trazer, né, um pouco deixar o texto orgânico, trazer a naturalidade do nosso dia a dia, do jeito de falar para o texto. E viver a cena. Viver, se você está com outra pessoa, ou mesmo se você está num monólogo ali contando uma história, pausas, pensa no que você está falando, né? As pessoas não falam o tempo todo sem pensar. Enquanto a Michelle está falando, eu estou pensando. Eu tenho pausas quando estou falando. Isso tudo faz com que a cena fique verdadeira. Aí sim, a gente assiste, isso vai para o público, isso vai para a tua vida. Você é verdadeiro o tempo todo. Exatamente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula hoje, domingo. Até domingo que vem. Tamo juntos sempre. E na descrição do vídeo aqui eu vou deixar um link, se você quiser fazer parte da nossa escola, fazer aula de teatro, teatro online, vem com a gente fazer parte da nossa família. Tá ok? Tchau! Até!